Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso grupo virtual, Alegria de Florescer, que a paz esteja convosco. Então, para começar nossos trabalhos, Minuto de Sabedoria, lição 138, não se prenda a opiniões da multidão. Viva a sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Sério isso? E assim, Senhor, te agradecemos mais essa oportunidade de encontro, de estudo, de troca de opiniões. Possamos, Senhor, ajudar a todos aqui presentes, todos que ouvirão esse nosso encontro depois. Que a paz, Senhor, se faça em cada passo de nossa jornada, e possamos ser ferramentas maleáveis diante de Ti e diante de tantos irmãos espirituais que precisam também de nossa vida. Senhor, esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando a Teus passos. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos compartilhar. Está indo não, Zé? Foi. Foi ou não foi? Foi. Cara, o cara quando é organizado é difícil, né? Olha só, a mesma cor da letra e a cor da blusa dele, rapaz. Tudo combinando, ó, muito bom. Que isso? Fala sério. Espera aí que eu tô aqui. Aconteceu alguma coisa de errado. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Não deu certo dessa vez. Deixa eu tentar de novo. É assim mesmo, né? Fazendo ao vivo. Mas apareceu pra gente aqui, Zé. Apareceu? Não. Para mim sumiu tudo. Eu não sei o que aconteceu. A gente aqui estava dizendo, quando eu comecei a tentar ler, você apagou, mas estava dizendo para mover a janela para algum lugar. Não, apareceu um janelão aqui. Vamos ver agora. Não, agora a gente está vendo a tua... Agora entrou. Sim, agora sim, apareceu. Muito bem. Então, nós vamos simplesmente fazer a continuação do que começamos. Nós vamos dar uma repassada aqui, ligeira, né, sobre esse assunto, né? Então, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 2, que fala da encarnação dos Espíritos, o objetivo da encarnação. É o que nós estamos estudando agora. A definição de encarnação, né? De certa forma, dar uma forma humana. Eu falei que os dicionários não trazem essa ideia que o Espiritismo tem, que é essa aí, número 7, quando o Espírito assume a vida corpórea. Os dicionários não tratam assim. O dicionário trata a encarnação com o simples olhar de uma divindade que se tornou carne, né? E não é o que satisfaz a nós. E passamos pela pergunta 132 dos Espíritos, né, que qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, esse é o objetivo. E aí não precisamos entrar naquela pureza de encarnação, de reencarnação, de quem foi o primeiro, de quem não foi. Esse nosso capítulo trata exclusivamente da encarnação. E precisamos entender que reencarnação é simplesmente mais de uma encarnação. Então, está aí bem definido o que é isso. É uma necessidade nossa, como espírito, de evoluir, né? Como seres, e partindo daquele princípio, fomos feitos simples e ignorantes, ou seja, seres unicelulares, e partimos até esse corpo que temos agora. Numa transformação chamada, por André Luiz, de cocriação em plano menor. A pergunta 133 pergunta se tem necessidade de encarnação de espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem. E entendemos que sim, que todos passam por esse crivo da encarnação. Isso não livrou ninguém. Isso inclui Jesus também.
Em algum ponto, Jesus teve que reencarnar, de certa forma, optou por um caminho mais bondoso, né? Como ele fala aí, um caminho mais dedicado ao bem. Por isso chegou antes lá ao Espírito Perfeito, que é o melhor exemplo que temos hoje entre nós. Mas, para muitos, né, que chega a ser um desconforto, mas Jesus não é um espírito terrestre, não é cristão, Jesus era judeu. Então, tem coisas que pessoas colocam na cabeça, né, e entre nós eles mal conseguem descrucificar Jesus. Então, existe muito mito, muita coisa em cima dele, mas Deus não livrou ninguém. Todos nós passamos, alguns mais, outros menos, por dificuldades da encarnação. Então, essa figura aí mostra que começamos lá no ponto. Aqui, aqueles que são espíritos terrestres, já foi dito a mim, numa sessão espírita, que eu não sou um espírito terrestre. A minha evolução como espírito não começou aqui, mas isso não vem ao caso. O que interessa aqui é que hoje eu estou encarnado na Terra, ou reencarnado, se eu encarnei mais de uma vez aqui, e passando pelas necessidades que vão me levar a um crescimento moral e logo, como consequência, simplesmente o progresso, que é individual, ele é intransferível. Cada um tem a sua passagem nas reencarnações sucessivas. E a gente observa também nesse capítulo que o Kardec ele não fica satisfeito com um monte de perguntas. Então ele bota essas letrinhas A e B porque precisa de mais informação e não ficando satisfeito com aquilo. Esse espírito responde com toda a bondade, né? Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Que é outra forma de perguntar a mesma coisa. E eles falam, chegam mais depressa ao fim. Apenas isso. Mas tem necessidade de passar. E a gente vê aquela eterna luta, como na figura ali, entre o mal e o bem, achando que o mal é simplesmente um ser do mal. Mas já entendemos que o mal é simplesmente aquele ser que não tem Deus em sua mente. Mas a gente sabe que Deus está presente em tudo. Então, incluindo nele, Deus também está presente. E aí tem todas as ideias, as filosofias em cima dessa ideia, né? Bom, aí Kardec, né, como eu falei, ele precisava, né, ter um contraponto com o que era predominante na época, que era a Igreja Protestante e a Igreja Católica na Europa. Então, para isso, ele teve que fazer um link entre o termo alma e o termo espírito. Então, por isso que ele trata didaticamente, hoje nós repetimos isso, né? E claro que o Zé Luiz acha que isso não era mais necessário, né, no espiritismo moderno, né? A gente não precisava mais ter essa divisão, somos espíritos e pronto. Não precisava ter essa definição. A alma é o espírito encarnado. Isso é só uma filosofia. Tecnicamente, somos espíritos o tempo todo, encarnados ou não. E ele pergunta, o que é a alma? Né? É um espírito encarnado. Tá bom. Então, o que era a alma antes de ser um corpo? É um espírito. O que era a alma antes de se unir ao corpo. Então, ele faz simplesmente jogo para poder ficar didático. Aí não tem mais erro, né? Nós sabemos disso. Né? E falamos sempre, né? O espírito está encarnado, ele recebe o nome de alma. E quando está desencarnado, recebe o nome de espírito, porque ele é a volta à pátria dos espíritos. Não é a volta à pátria das almas. E nem por isso a Terra é o local das almas. É estranho, né? Porque existem espíritos aqui não encarnados entre nós. Ele está vendo como é que ele fez? Ele pergunta, aí a resposta não satisfaz, coloca a letra A, depois coloca a letra B. Na B, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim, as almas não são senão espíritos. Então, assim, é até uma jogada de palavra, né? Por que, então, dar dois termos para a mesma coisa, né? Por que fazer isso? Mas tudo bem. É assim a didática, assim está na doutrina, e assim que precisamos entender para simplesmente discernir, né? Continuando, então. A 135, eu estou indo rápido, estou só refazendo o que nós estudamos antes. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Aí há uma dica aí, né? Há um laço que liga a alma ao corpo.
E aí, esse laço, né? De que natureza é esse laço, né? Kardec pensou. O que é isso? O que nós estamos falando, então? E ele fala que é semimaterial. Também poderia estar definido como semi-espiritual. Então, existe uma coisa que não é nem espírito, nem matéria. É simplesmente um termo entre os dois, que deu o nome de perispírito. Né? Ele faz os comentários dele. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital, mas não pelo mesmo princípio, mesmo espírito. Ou seja, os espíritos só habitam corpos humanos. Quando falamos de um animal, de uma planta, não há um espírito ali necessariamente. Há ali, sim, um princípio espiritual, que é justamente aquele ser lá, simples e ignorante, em evolução até que se transforme o espírito humano. Outro corpo, né? Outra parte essencial é a alma, né? O espírito encarnado e tem como corpo a sua habitação. O princípio intermediário, ou perispírito, a substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito, ele liga a alma ao corpo, tais como no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Aí eu falei, né, que o abacate é um bom exemplo, porque é uma fruta grande, então está bem definido lá o caroço, né? O caroço, né, o germe, ele trata como sendo o espírito. A polpa, ou perisperma, ele trata como perispírito. E a casca, ele trata como o corpo físico. Mas essa ideia, hoje, ela já não satisfaz aos estudiosos do espiritismo, porque a gente sabe que a conexão entre espírito e corpo é feita célula a célula. Não mais assim como uma coisa, parece que uma casca, né? Mas como é didático isso aí, então esse bicho está lá. Naquela época era necessário que se fizesse assim, tem que se lembrar da predominância entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. E isso hoje é superado. Hoje nós sabemos que o perispírito nada mais é do que uma cópia fiel, né, de todas as nossas células, e é por elas que é feita a conexão do espírito com o corpo. É claro que existem pontos de maior conexão. E a esses pontos de maior conexão nós chamamos de centros de força, ou chakras. E aí chegamos ao ponto que nós paramos. Até aí tudo bem? Deu uma corridinha? Tudo legal? Bom, já sabemos, né? Se tiver dúvida ou não concordar, por favor, pergunte, levanta a mão. Nós estamos aqui para isso, para dividir o nosso conhecimento e para aprender mais. Então, essa figurinha, que ela já está há um bom tempo na internet, né? Ela ajuda essa ideia. Né? O espírito é uma coisa diáfana, né? Uma coisa assim, uma formação meio fumaça, né? Já o perispírito, não. Você vê ali que há um pouquinho dos dois. Um pouquinho de chama, um pouquinho de fumaça, um pouquinho de corpo. E o corpo é aquilo ali, a matéria. É claro que precisamos sempre nos lembrar, conforme a nossa evolução espiritual, o nosso corpo também vai se transformando, se tornando cada vez mais puro, mais leve, mais simples. E por isso mesmo vai se tornando mais sutil. Até um ponto de evolução que esse corpo e o espírito, eles não mais você não consegue mais distinguir. Aparentemente são uma coisa só. Bom, pergunta 136. A alma depende do princípio vital? E aí são duas coisas que a gente já precisa ter, então, o conhecimento mais amplo. Né? A alma, já sabemos, a alma nada mais é do que o espírito encarnado, ou o espírito tomando como corpo presente aqui na Terra. E o princípio vital? O vital também já precisa estar consolidado, que é justamente aquele quantum energético que transforma um monte de elementos químicos em vida. Então, esse princípio vital, onde está presente em nosso corpo? Está presente em cada célula nossa. É claro, as células juntas formam tecidos, os tecidos juntos formam os órgãos juntos formam sistemas, os sistemas juntos formam corpos. Então, existe até nisso existe uma espécie de hierarquia. E não há corpo sem célula. Então, a gente precisa entender dessa forma, porque começamos com uma célula só. Né? O óvulo é uma célula, aliás, é uma meia célula, né? O espermatozoide é completa.
E aí, com esse ponto inicial, a gente se transforma no corpo que está agora. Mas, de novo, a alma independe do princípio vital. O corpo não é mais do que um envoltório repetindo constantemente. Então, a melhor forma de se ver isso é o corpo nada mais é do que o envoltório da alma. Então, eles são independentes. Existe uma relação, mas são coisas independentes. Claro que Kardec não ficou satisfeito com essa resposta e mandou uma letra A. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. É uma coisa lógica. A alma independe do corpo, mas se não há como viver lá, se o corpo morreu, por que eu devo continuar? É claro que precisamos ter sempre em mente que existem espíritos em determinado grau de evolução que não conseguem se desligar da alma imediatamente. Esse livro que estamos estudando, né, a Transição Planetária, fala disso, quando trata lá das vítimas do tsunami. Espíritos que estavam lá presos aos seus corpos 6 meses, 9 meses depois do tsunami. Então, ficam aprisionados, sem saber até que morreram. Morrer é diferente de desencarnar. Eu tenho dito isso várias vezes, e aí é fato. Morrer simplesmente cessou aquela vida do corpo. Mas desencarnar é se desconectar desse corpo, para ficar também bem de idade. Antes do nascimento, ainda, não há união definitiva entre alma e corpo. Enquanto que depois dessa união haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. E é interessante, por que está assim, dessa forma? Porque os espíritos precisavam colocar, de alguma forma, para dizer que espírito e alma, a alma e o corpo não são criados ao mesmo tempo. O corpo é criado e logo depois vem a alma. E essa conexão ela vai aumentando até que nasce. Isso é didaticamente, né, a didática de Kardec junto com os espíritos é justamente para isso, para tentar moldar, para tentar botar em nossas mentes que existe uma pré-existência da alma. E justamente quando o corpo se forma, a alma já está ali preparada para viver, para se ligar àquele corpo. Então, esse é o ponto. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E aí, qual o melhor exemplo que a gente pode ter da vida orgânica pode habitar um corpo, né? A alma, né? Justamente aquelas crianças anencefálicas, né? Não há cérebro. Se não tendo cérebro, não tem mente. Não tendo mente, pode ter espírito. Mas, mesmo assim, pode haver alguma conexão. Então, muitos espíritos relatam, né, aquela pouco de uma vida aparente daquele feto, né? Ele morre, não consegue sobreviver pela ausência do cérebro, mas os espíritos falam que aquilo era necessário. E ainda falam mais, que muitos irmãos que têm uma degradação espiritual, que é uma coisa que vai ser tratada depois, eles precisam desses instantes, desses poucos instantes de uma experiência de vida para regenerarem seu perispírito. Então, existe muito mais conhecimento nessa coisa do que a gente tem agora, nesse instante, nesse estudo. E fica para depois com um momento melhor da gente estudar. Fica a dica. Zé, aí, tudo bem, gente? Fala. Zé, eu não sei se cabe isso. Como fica, não sei se você também vai poder responder, como fica essa questão no caso da morte cerebral? O que a gente entende? O que é o cérebro no corpo? O cérebro seria a conexão de todos os pontos, né? Tudo que existe, se há falência do cérebro, também há falência de órgãos essenciais, né? Se o cérebro não funciona mais, alguns sistemas vão parar de funcionar. Então a morte é inevitável. Se o cérebro está parado, não tem mais vida, não há mais coisas de vida ali, né? Não há mais centelhas divinas ou vida, ele não há questão de ser. E desse ponto em diante, o espírito não tem mais o que fazer. Apesar de que eu falei, existe a possibilidade daquele espírito ficar aprisionado ali. E essa prisão, ela tem
ela é diretamente ligada à evolução desse espírito. Mas a morte encefálica a morte cerebral, né, uma dica, né, que se usa hoje para poder possibilitar a transfusão, o transplante de órgãos. Mesmo assim, há muitos limites, há muitas coisas religiosas, há muita coisa em jogo, né? Há famílias que não aceitam isso. Então, é uma coisa muito complicada. Mas, se os cérebros não funcionam mais, a gente pode entender grosseiramente que o corpo também não vai funcionar mais. Se você tirar os aparelhos, imediatamente acabou tudo. Ajudou na resposta? Sim. É isso que eu vou colocar. O contraponto dessa fala é a eutanásia, né? Muitas das vezes o espírito precisa ainda passar por aquele processo para que ele consiga dar um salto, né? Naquele período que ele está vegetando, está recuperando boa parte dos débitos passados. Então, muitas das vezes, as famílias com pena, a gente até compreende isso, resolvem antecipar, né, o retorno dessa pessoa ao plano espiritual. Mas aquele período de tempo que ele teria, no momento em que os aparelhos são desligados até efetivamente sua morte total, seria o momento final para que ele conseguisse definitivamente remir a sua consciência. Né? A gente tem um cuidado muito grande que nós devemos ter com relação a essa análise, muito grande. Né? Não se precipita o retorno de ninguém à parte espiritual, incluindo os pacientes, né, em estado vegetativo. Obrigado. Podemos continuar? Bom, aí o Kardec, novamente, não daquela pergunta que ele fez, né, se a alma independe do princípio vital, ele não ficou satisfeito com as duas respostas anteriores e mandou uma letra B. O que seria do nosso corpo se não tivesse alma? A gente entendeu, né, que o que dá movimento a o nosso corpo é a alma, mas só dá movimento porque ele tem um movimento dado pelo princípio vital. Então, são várias coisas ao mesmo tempo acontecendo que a gente precisa entender e separar essas coisas. Porque existe uma enorme confusão. Esse ponto aqui é um ponto de discussão ferrenha de muita gente. Mas aqui a gente está tentando ser o mais didático possível. E eles respondem assim: simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, exceto um homem. E aí, propositalmente, eu botei essa foto aí, que é o corpo do Lênin, embalsamado. E quem vai lá fala que é uma coisa impressionante. Como esse corpo está, né? A forma que ele está, os pelos, né? As coisas, assim, há quem diga que está vivo. Na verdade, é nada mais do que uma massa sem nada. Uma massa sem nada. E tem outra pergunta também. A gente sabe que muita gente não sabe, mas alguns sabem que o Walt Disney foi congelado em criogenia antes de sua morte total. Ele sabia que ele queria morrer, estou falando morrer, não desencarnando, e lá está congelado até hoje, como muitos outros. Era muito comum, no final da década de 60, início da década de 70, os que tinham dinheiro conseguiam se congelar, e até hoje estão lá preservados em nitrogênio líquido, esperando a cura para aquela doença, para então revivá-los e ver se eles continuam vivendo. É uma questão muito séria isso, né? E a gente tem que perguntar: será que esse corpo está lá? Será que essa alma está lá? Será que ela não está aprisionada lá? Ou será que existe uma ligação, mesmo tendo desencarnado? Será que essa ligação pela vontade mental dele naquela época está lá? Então, existem várias questões éticas, morais. Vamos embora, tudo que você quiser falar. É assim, o fato é que, desde que eu soube disso, até hoje eu nunca vi alguém que falasse uma psicografia, alguma coisa assim, não, ele está em tal lugar. Então, assim, eu, de fato, não consegui ter um contraponto para isso. Cadê o Walt Disney hoje? Está onde? Por que esse espírito não se comunica conosco? Será que ele já foi da Terra aqui não tem mais? Será que não teve um caminho? Alguma colocação, Luciano? Perfeito. Perfeito. Segue o fluxo. Eu estou vendo você inquieto aí. Eu tenho duas câmeras. Tomar café, rapaz. Não, porque isso gera uma série de lucubrações, né? Porque realmente é um assunto, sim. Né, bastante peculiar.
Né? Não vamos entrar... Estou aqui só aqui plantando a semente e a dúvida, né? Plantar a dúvida que é bom, que aí isso bota a gente para pensar e para fazer novas palestras. Né? É uma palestra legal, hein? Dá um bate-papo e tanto. Ô Zé, fala. Essa é uma questão que realmente eu acho que está muito cedo para a gente ter respostas. Né? Tem uma palestra da Anete Guimarães que fala, por exemplo, sobre o coração de uma galinha que foi mantido vivo por, sei lá, não sei quanto tempo, mas tempo... Vamos botar isso aí, se fosse na questão do ser humano, dá quase uma encarnação inteira, fora da galinha. Apenas um coração mantido no meio com nutrição e algum estímulo elétrico para fazer ele ficar batendo. E o bicho ficou batendo. Então, o ser humano, a vida está legal. Você falou na morte cerebral. Na realidade, é a morte encefálica, né? Porque o encéfalo engloba o cérebro e o cerebelo. Então, quando há essa morte encefálica, realmente há a vida vegetativa. Mas essa vida vegetativa, né, que ela é dada ali pelo tronco, bulbo, talvez a Renato possa explicar isso melhor do que eu, mas a parte da base aqui do crânio da gente, né, ela pode ficar, mesmo sem máquina, sendo mantida por bastante tempo. O maior exemplo disso é uma criancinha anencéfala que nasceu, chamada Marcela. Coloquem lá no YouTube e vão ver. Flores de Marcela. Os médicos diziam que, como toda anencéfala, ela ia viver horas. E ela viveu 2 anos e expressava sorriso, expressava sentimentos quando a mãe cuidava dela, e não tinha cérebro. Então, quer dizer, são coisas que a gente ainda está meio longe da explicação definitiva. Por isso que eu concordo com você. Onde está esse camarada que se congelou, o Aldir e outros tantos? Será que ele realmente está afastado totalmente? Será que ele lá não está preso ali porque até ele se imantou aquele corpo? Muito provavelmente, quando descongelar, esse corpo não tem mais chance nenhuma de vida. Esse neurônio talvez não seja... Esses neurônios não sejam mais revitalizáveis. Mas ele pode estar preso ali. A gente não tem muito como saber, é uma questão meio complicada, acho que para o nosso estágio de entendimento, tanto espiritual como tecnológico. Acho que só daqui a mais alguns anos que a gente vai ter resposta para esse tipo de pergunta. Ou, por enquanto, a gente fica no pode ser, depende. Pode ser e depende. Perfeito, Marco. Obrigado. Então, a ideia, o que eu estou falando aqui, justamente para causar esse desconforto, e é uma questão de desconforto mesmo, para todos chegarem e consigam fazer suas pesquisas, olhar, trocar ideias, porque é justamente o que o Marco está falando, é um mundo novo que se descortina para a gente, que a doutrina não foi capaz de definir há seu tempo, porque é assim que tem que ser. Né? O que seria de nós se não fossem as obras acessórias, né, de Chico Xavier e tantos outros? Né? Esse é o ponto. Então, como doutrina, está ali, estamos definindo, estamos estudando as origens e tudo, mas isso não pode ser uma coisa hermética. Tem uma amplidão para nos permitir o progresso. Fala, Marco. Fala, Sam. A Tati faz uma pergunta aqui para você. Mas bebê encefálico não é diferente de morte cerebral? Ela está confusa. É porque o que o Marco falou, porque pode ser que depende mesmo. Né? Existem bebês encefálicos que simplesmente não conseguem nem nascer. Né? Como fetos já se degradam. Outros nascem, como o Marco falou, de 2 anos. Mas não há o cérebro ali. E sabemos que o ponto de maior conexão espírito, né, ou alma e corpo é o cérebro. E é o cérebro que sente, né, tudo. Quando ele fala assim, uma criança com anencefalo sorriu, algo mais aí que não compreendemos, que não temos aí nos argumentos. Nem é bom tentar explicar assim, né? Sempre é bom criticar no genérico mesmo, pode ser dependente. Mas não seria um cérebro perispiritual, não, Zé Luiz? Pode ser, de fato, Luciano, pode ser e depende. Tentar explicar isso agora é invadir uma área que a gente nunca vai ter uma certeza. Né? A gente tem que tratar com possibilidades. Então, são muitas possibilidades. Pode falar, Luciano. Qual a sua interpretação disso? Deixa eu só aumentar a pergunta para vocês dois. É porque no meu pensamento veio assim, que a morte cerebral é quando já está no fim da vida, aconteceu alguma coisa, um acidente, alguma coisa, e teve a morte do cérebro. Aí fica
Aí, na minha cabeça, como se nesse momento aí o espírito já se soltasse, sei lá. E o bebê é o contrário, ele está vindo, mas veio o seu cérebro, entendeu? Foi essa confusão que eu fiz. Sim, mas é só assim, é só um desconforto da mesma coisa. Qual a diferença de não ter o cérebro ou o cérebro estar parado? Tá vendo? A gente pode ficar aqui tentando explicar um monte de coisa, mas são tantas possibilidades. E assim, morte cerebral acontece a qualquer momento. Pode acontecer com febre, pode acontecer com uma criança recém-nascida. Puxou, né? Na hora de nascer, alguma coisa aconteceu, um acidente, a criança teve a morte cerebral ali. Esse é o ponto. Então, são tantas possibilidades. O que a gente precisa entender é que se não há o cérebro, né? Se houve uma parada, se não há o cérebro ali, não há possibilidade do espírito ser completo naquele corpo. Não se transformar de fato naquela alma que a gente entende completa. Vai ficar faltando um pedaço. Pedaço, que eu digo entre aspas. Tá? Não vai ficar faltando um pedaço. Para completar aquilo ali, esse pedaço falta tanto que ele leva à morte. Ajudou ou piorou mais ainda? Ajudou. É sim, porque nesse caso pode ser e depende. É a mesma coisa a gente falar aqui de cremação. Tá bom, quero cremar. Mas quem disse que você, antes, né, você está totalmente desconectado do corpo a 48 horas depois? Aqueles que já estudaram isso, que já se comunicaram com os espíritos, têm uma orientação muito simples. Olha só, pelo simples não, deixa por 72 horas. E aí está garantido que não há conexão entre corpo e alma. E aí fica mais... Não há sofrimento para ninguém. É claro que ninguém está sem um socorro. Socorro acontece. Mas isso é um ponto. A gente pode ficar falando aqui a semana inteira sobre isso, porque são tantas possibilidades. Mas, assim, da essência, né, o que seria do corpo se não tivesse alma? E deixa eu fazer uma parte aqui. Na questão 156, lá na frente vai falar sobre isso. É aquela que você vai fazer, né? Muito bem. Não sei se sou eu, mas é que eu fui pesquisar aqui. Eu fui pesquisar e já apareceu aqui, né, na questão. Tá vendo? Então, ganhei o dia já. Se você já pesquisou e achou, já ganhou o dia. É esse o objetivo. Isso vale para todos. Então, agora é mais um motivo para a gente pesquisar e olhar como é que a gente está nessa história aí. Porque, no fim das contas, isso vai ser uma interpretação pessoal. Esse ponto ela exige muito mais do nosso coração, do nosso conhecimento espiritual para tratar isso. Esse é o ponto. Né? Como é que explicar aqueles santos, né, que a Camila fez a palestra, né? Como é que explicar aqueles santos simplesmente um pouco não decompõem? Como é que se explica o coração de Joana d'Arc que não decompõe, não foi queimado pela chama? Tem algo mais aí que não dá para entender ainda. Não podemos. A gente pode até tentar entender, mas a gente não vai ter os termos bons para isso. E se não tiver os termos bons, é bom só plantar a dúvida e a dúvida vai levar ao esclarecimento depois. Fala, Luciano. Não, eu sugeri para você ler a pergunta 156, mas eu vou deixar para depois. Você vai entender por que eu ia provocar essa questão para você responder, mas deixa passar em branco aí, segue o fluxo. Porque senão a gente não vai ter tempo de chegar até o final. Vou deixar para o final essa 156. Né? Vou até anotar aqui. Vamos lá, você vai ler para a gente. É porque a resposta dos espíritos superiores afirma que é o coração que é o último órgão aparelho. Nós sabemos disso, não o cérebro. Exatamente, por isso que eu fui olhar. Pois é. Aí que está a questão, sine qua non. Bom, pergunta 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos? Isso aí muita gente ainda tem, olha, dentro do espírito tem gente que tem dúvida disso. Mas isso é doutrinário e não deveria mais acontecer. E eles respondem solenemente, não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Ponto. E ele fala assim, vai lá então e leia o Livro dos Médiuns, no capítulo 7, da biocorporeidade, da transfiguração. E aí eu fui tentar trazer esse capítulo, mas ele é imenso, ele é grande. Então eu peguei só um ponto lá para vocês verem o que está escrito lá
para depois também estudarem, é claro, né? Então, foi Santo Afonso que respondeu do seguinte modo: quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, só o Espírito puro consegue fazer isso, quando conseguiu elevar a sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, está dito assim, pode encarnar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por que isso? Porque a força e a velocidade do pensamento são as coisas mais rápidas do universo. Então, pelo pensamento, ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque ele é muito rápido. E quem está observando isso vai achar que aconteceu mesmo, mas não é. Existe um tempo que não é nosso, um tempo só do espírito elevado que pode fazer isso. Ou seja, viajar pelo universo pelo pensamento. Isso é show de bola. 138. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Né? Aquela ideia anterior, de que a alma é criada junto com o corpo. Então, ele vai tentar, os espíritos tentam desmistificar isso. É uma questão de palavras, como nada temos. Começai, pois, vos entenderes mutuamente. Então, assim, é uma questão de palavras, é uma questão de sentimentos, é uma questão de filosofia. Então, não, no passado, o corpo era criado junto com a alma. Hoje, com o espiritismo, sabemos que não. Ainda tem o mais profundo aí. Sobre como é que funciona isso. Somos espíritos, mas a partir do momento que o espírito entra no corpo, ele se transforma em alma. Filosoficamente, a alma só existe no corpo, ou incorporando. Então, a alma, entre aspas, é formada nesse instante junto com o corpo. Mas nós sabemos que não, que o espírito e a alma é a mesma coisa. Então, é possível, sim, eu já vi discussões desse tipo, apostando dessa ideia e defendendo isso aí. Eu quase que pensei que era um terraplanista, né? Mas é possível, porque a nossa filosofia ela não é muito... E as nossas palavras elas não ajudam nessa hora. Conseguiram entender qual é a colocação? É assim. Então, é aquela história. Tá bom, tá um feto ali. Tem alma ou não tem alma? É isso. 139. Alguns espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? E ele está tratando de contradição, falando sobre a alma, né? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras, porque não temos uma palavra para cada coisa. Ainda somos assim. No próprio Espiritismo, né, lá na codificação, a pergunta 159, no livro dos médiuns, que trata de médium e mediunidade, que muitos não conseguem entender porque tem uma palavra lá chamada sentir. E essa palavra sentir, no original em francês, ela não é sentir no sentido de você ter, sentir calor. Não, é aquele sentido de sentir amor. A palavra não é a mesma. Então, no francês, existem 2 palavras para definir sentir. Porque nós sentimos tudo igual. O brasileiro sente uma coisa só, sente amor, sente calor. Mas o francês, quando fala assim, estou sentindo calor, usa uma palavra. Estou sentindo amor, usa outra palavra. E a palavra que Kardec coloca é aquela que leva ao sentir de fato, né? É tátil. Mas é a confusão criada justamente nas traduções. Nós sabemos que a Bíblia é um grande problema por isso, né? E são várias versões de Bíblia, várias versões de Rei John, de Rei não sei o quê, vamos embora. E a católica, e a Vulgata, e tem a ortodoxa, e vamos embora. Então, é isso que ele está falando. Nós estamos falando de uma coisa que precisa ser desmitificada. E ele faz o comentário dele, né? O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma o princípio da vida. E nessa acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital que cada ser absorve da porção e que, após a morte,
após a morte do corpo, esse princípio vital volta de onde saiu. Entende? Então, assim, ele trata de fato coisa diferente. O princípio vital é uma coisa, a alma é outra, o corpo é outra. Então, tudo isso junto e misturado dá o famoso ser humano. Continuando, né, ele já continuou comentando, essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. Nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, onde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que o primeiro nos estabelece, entendamos, né, acerca das palavras. E aí, nessa hora, o Kardec já tinha várias definições da mesma coisa, tinha muitas mensagens, muitas cartas, muitas respostas. Ele, na ânsia de filtrar, porque era necessário colocar uma ordem nessas ideias todas, porque ele está falando, existem vários espíritos, não é porque ele está se comunicando aqui que eram absolutamente espíritos superiores. Eles conseguem, sim, né, daquela ideia toda, transmitir o pensamento. E ali foi feito, foi codificado. E temos dificuldade. Quando a gente vai ler os filósofos na antiguidade, a gente vê outras coisas. Mas, de princípio, né, a alma é o que está no corpo dando vida. Se a gente entender assim, vai ajudar bastante. Mas não é o princípio da vida. Não é o princípio vital a alma. Difícil, né? Complicado, né? Principalmente não temos palavras, o tempo dentro fica complicado. Tá aí, tudo bem? Cris está fazendo umas caretinhas aí. Não gostei dessas caretas, não. Né? Não, é porque eu não sei se no... Né? É porque eu tenho o livro diferente, né? E aí ele põe assim, entre parênteses, no término do comentário de Kardec, ele põe assim, ver na introdução a explicação sobre a palavra alma. Sim. É porque é o que eu falei, eu tenho caixa de som, a caixa de som tem alma. Tem a porta, né? A porta tem uma estrutura que pode ser chamada de alma, né? Aí não há quem diga assim que a Terra tem uma alma. Então, a palavra alma, ela tem muitos sentidos, mas dá aquela ideia que a gente básica, aquela basicona, que é alguma coisa que está dentro, alguma coisa que estrutura, alguma coisa que dá e fortalece aquela estrutura toda. Então, se a gente conseguir entender assim, que a alma está ali como uma estrutura que dá, de certa forma, ela dá a coesão de todo, né, daquele momento ali, esse é o melhor caminho. Mas, de novo, criando a dúvida, a gente vai conseguir chegar em pontos melhores. Deixa eu só perguntar, na versão que vocês têm um capítulo chamado Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita? Sim, do Durão Ribeiro. Tá, então, sim. Porque aí se alguém quiser, então, explorar um pouquinho mais sobre alma, tem, então, tem ali umas 3 páginas ali falando sobre isso, né? Eu tenho até mais, acho que são 9 páginas. É muito bom. Né? Aliás, é um grande equívoco não se ler a introdução do Livro dos Espíritos. É muito bom. Assim como o livro o Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma introdução excelente. Leia a introdução e vai ajudar bastante. Infelizmente, o pessoal já cai na pergunta número 1, pronto. E depois vai ter dificuldade. Aí chega lá na 140, tem que ler a introdução. É isso aí. Aí. Você não vê a introdução. Tá bom, era isso. Bom, questão 140. O que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das suas funções no corpo? É aí que entra aquela ideia que não foi, nessa época, não foi muito bem entendida, mas que, na verdade, o perispírito é uma cópia célula a célula nossa. Não tem aquela ideia do abacate como sendo a casca, não é isso, né? Ou seja,
ou seja, a polpa, né? O perispírito é a polpa, e o corpo conhecendo a casca. Não é essa a ideia. Então, aí está justamente tentando discutir essa ideia. Tem uma ideia que diz que a alma ela está em cada corpinho. Então, se você tira um rim, né, você tira um pedacinho da alma. Essa é a pergunta que está tentando trazer. Ainda isso depende do sentido que se empreende a palavra alma. Se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma o espírito encarnado, é errôneo. Por que fala no princípio vital? Porque cada órgão nosso, cada célula nossa tem um pouquinho do princípio vital. Se você entende como o espírito como aquilo que dá vida, isso tem razão de ser. Mas como sendo o espírito indivisível, encarnado, isso não tem razão de ser. É uma ideia errônea. Isso foi o que eles falaram. Já dissemos que o espírito é indivisível, é o que eu falei. E imprime movimento aos órgãos servindo-se do fluido intermediário, do espírito, sem que para isso se divida. Então, quem dá movimento ao corpo é o espírito através do perispírito. Mas não tem cada pedacinho do corpo se mover individualmente, não é isso. Apesar que existem órgãos autônomos, né, mas eles dependem de um todo maior. Claro que Kardec ainda não ficou satisfeito com isso, ele mandou uma letra A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Aí eles sabem, porque quando chegou aí aquele monte de perguntas de resposta para a pergunta que fez, tinha alguns que falavam assim. Então, ele está tentando equacionar o que sabe nas mãos. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito por causa. Sério, né? Então, ele estava lidando também com os espíritos ignorantes. Claro, como todos nós, vamos lidar com os espíritos ignorantes ainda durante muito tempo. Se comunicando, tentando se fazer de filósofos, de entendedores, e dando ideias erradas. E nós precisamos sim aplicar o filtro. Existem princípios que já são imutáveis para a gente, né? Ou seja, o espírito é indivisível. Ponto. E comentando, Kardec fala: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um assento de sonoridade. Nesse sentido, pode-se dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. Olha que sério, hein? A alma tem dois invólucros. Um, sutil e leve, é o primeiro ao qual se chama perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe ou o núcleo, já temos dito antes. Voltou para aquela ideia do abacate, né? O caroço, da polpa e da casca. Mas ainda é a melhor forma para você introduzir, para fazer a introdução ao espiritismo. Mas depois com o estudo, quando avança, nós sabemos que não é assim. Que na verdade, existe uma cópia, né, do perispírito, uma cópia célula a célula. E essa cópia célula a célula, ela é diferente dessa ideia de casca, de polpa, de caroço, por aí. 142. Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? Isso é uma questão que muitos também se fazem, que já foi esclarecida muitas vezes para a gente. Como ele responde? O espírito é uno e está todo na criança. Apesar de achar que ela é pequenininha, né, o espírito está todo ali. Não, o espírito cresce. Não, ele está todo ali. Interessante. Por que o Kardec não falou assim? Não, a alma é una e está toda na criança. Consegue perceber que até nisso há confusão? E se ele está falando que a alma é o espírito encarnado, se uma criança já tem o espírito encarnado, então a criança tem alma. Logo, né? Por que ele não colocou assim? Olha como é que é a história, como é que existem certas minúcias, miligramas, que também são desnecessários, mas eu chamo a atenção assim, porque havia sempre confusão. Os órgãos ou instrumentos da manifestação da alma é que se desenvolve e completa. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Ora, é muito simples, né? Nasceu o bebê está ali com 4,5 kg, 50 centímetros. Habitará nele um espírito que terá
2,20 metros. Bom, então, onde está esse espírito? O que acontece? Né? Então, é dito pela literatura, né, pela literatura espírita, que o desenvolver da criança, né, até em torno de 7 anos de idade, pelos órgãos, então, aos 7 anos de idade, é que existe a conjunção total da alma ao corpo. Com mais ou menos 7 anos de idade, todos os órgãos já estão formados e com todas as suas células. Mas elas, a partir daí, crescem. Né? E, por definição, pela própria ciência, né? A partir dos 24 anos de idade, entre aspas, começamos a morrer. Porque aí as células perdem aquelas capacidades de se dividirem, né? E fica cada vez mais difícil. Então, se alguém pergunta assim, quando eu começo a morrer? Começa a morrer em torno dos 24 anos. E quando que eu nasço de verdade? Em torno dos 7 anos. Porque esse é o ponto onde há a conjunção total. Porque todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma. De novo, aquela história de alma, espírito. O espírito não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esse assunto. Há espíritos de inteligência ainda limitada e não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. E ainda há aqui entre nós. Eu me lembro que no outro grupo, que até eu e o Marco participamos, teve discussão, a ponto de ter que parar o estudo. Para o estudo aí, porque não estamos chegando a lugar nenhum. Bastava ler as palavras que estavam aqui, que não teria confusão. Mas como cada um já tinha lido outras coisas, chegamos a outras conclusões, então outro conflito geral. Basta alguém estudar alguns livros da própria doutrina que vai ver que coloca simplesmente assim, ó, isso aqui que o Kardec colocou, os espíritos colocaram a essa época, era didático para que desse o princípio de tudo, para a gente entender. A partir daí, precisamos formar novos pensamentos e novos pensamentos. Por quê? Porque as palavras não exprimem as coisas corretas ainda. Por isso dá tanta discussão no final. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorreram, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade, comparações. E aí vem a bagunça de novo. Então, o melhor exemplo para isso hoje é você falar assim, não, eu vou falar hoje de física quântica. Pronto, já criou confusão, já criou bagunça. Porque mal se consegue entender o que é isso. Física quântica. Aí a pessoa quer juntar isso ao espiritismo. E aí usa palavras, comparações para tentar fazer o link com uma outra, mas é fácil ver que são duas coisas ilustramente desconhecidas ainda, porque não temos o termo, não temos as palavras. E isso gera discussões. Mas é uma coisa maravilhosa, né? Você estudar a teoria das cordas e conseguir entender que o universo é todo vibração. E que essas cordas vibrando vão dar origem a espíritos, vão dar origem a corpos, vão dar origem a elétrons, a prótons, e você consegue entender como se faz a modulação do fluido cósmico universal em matéria. E é muito interessante. Então, assim, plantei de novo a dúvida e vamos tentar saber o que é física quântica de fato, sem preconceitos, para chegar num ponto melhor. 144. Se deve entender por alma do mundo. E aí, por que ele fala isso? Porque nessa época já havia uma teoria chamada teoria de Gaia, que dizia que a Terra é um ser vivo. Para muitos ecológicos, né, muita gente da ecologia fala exatamente isso. É um planeta que é interdependente, os mares se dependem, o clima se depende, interdepende. Então, um vulcão, né, na Europa que entra em erupção pode causar tempestade na África. E o geógrafo Milton Santos fala que o bater de asa de uma borboleta na Amazônia pode causar um furacão na Malásia. Então, assim, é uma coisa plausível, de fato plausível. Mas não podemos entender como sendo uma coisa viva. É um mundo feito de matéria rude ainda, né? De minerais. Nós sabemos que a vida, para que haja vida, de fato,
que uma alma habite nesse corpo, é necessário ter o tal do princípio vital. Isso acontece com corpos. Mas vamos lá. O que ele responde nessa época? O princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma não é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a terra não é atribuído na alma, porque simplesmente o Espiritismo define uma coisa que é a alma. A alma é o espírito encarnado. Bom, mas se eu quero falar de alma, não é porque falar da alma da natureza, a alma da terra, é muito filosófico, é muito bom, é muito interessante. Abre caminhos, né? Mas, como doutrina, precisamos saber disso certinho. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem das vossas ações, quando os hospitais, e que, de certo modo, são os lugar-tenentes de Deus com a relação ao vosso planeta. Nesse ponto aqui, ele está falando exatamente daqueles espíritos ascensionados, né, que são capazes de tomar conta da Terra, existe como se diz assim, um envoltório espiritual, né, e Jesus, né, é o maior deles, é o Cristo planetário, né, mas que mesmo assim existem outros seres, como quando ele fala aqui lugar-tenente, né, a serviço de Jesus, tomando conta de vários lugares. Então, esse é o ponto. Então, eles tratam como esse conjunto de espíritos, né, que tomam conta da Terra como sendo a alma da Terra. Aí faz todo sentido. Aí é mais fácil de compreender. Ok? Até aí? Vamos lá. Então, pergunta 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? E é aquela história, né? Tem até uma frase aí que a psicologia ela só vai progredir de fato quando tratar não mais a mente, sim tratar a alma. E há dificuldades, né? E é totalmente diferente você ir a um psicólogo espírita do que ir a um psicólogo ateu. É bem diferente o tratamento, é bem diferente até as ideias gerais. E é isso, né? Nesse ponto aí, está se falando justamente disso. Pô, tantos filósofos, tanta inteligência, tanta coisa, tanta a psicologia explodindo nessa época e não se conseguia chegar a essa verdade que o Espiritismo está trazendo, né? E aí fala os espíritos. Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos, eram homens que, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela mente. E pode acontecer com todos nós, que nossa ideia de agora pode se despencar totalmente daqui à frente se a gente ler um livro que esclarece tudo isso. E aí passamos a defender uma nova ideia que seria muito mais condizente, né, com tudo que a gente conhece até agora. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo torna compreensível. Ou seja, podemos aprender com erro. Não temos que errar para aprender, mas podemos aprender com erro. Acho que é Thomas Edison, né, que fez a lâmpada, né? Quando perguntaram a ele, você tentou 1.500 vezes acertar, conseguir descobrir a lâmpada? E ele fala assim, na verdade, eu descobri 1.500 formas de não se fazer uma lâmpada. E isso é muito grande, é muito maior do que o nosso entendimento. Então, a gente foi para assim, olha, eu errei muitas vezes e ainda estou tentando errar. Porque só vou conseguir saber o que é certo quando errar tudo que puder. Mas um recadinho, fica a dica. Não temos tempo mais de errar. Aprenda com os erros alheios. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, os grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça.
ao passo que outra, principalmente no coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. É aquela ideia, né? O Luciano estava falando, né? A pergunta 156, né? Falando do coração. Mas é uma eterna dúvida. Cérebro ou coração? Onde fica a alma? É esse o ponto. E é legal discutir sobre isso, mas discussão tem que ser sadia, não pode ser o quebra-pau que aconteceu com a gente, né, Marco? Kardec, claro, não gostou dessa resposta e mandou outra. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital. Né? Aquele que diz, a alma fica no cérebro, a alma fica no coração. A alma fica onde? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do nosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Faz sentido, né? Ou seja, onde tem mais conexão, teoricamente, seria que tem mais espírito ali. Olha como é que é a pergunta. Tem mais alma no cérebro, no coração do que no resto do corpo? Não tem mais alma, não tem mais conexão. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Aí sim. O fluido vital ele precisa, dizer assim, animalizar, né, determinados órgãos, dar força para ele, porque sem eles a gente acabaria. Por isso que existem órgãos tão importantes como o coração, cérebro, pulmão. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Pode-se dizer. Então, isso aí está falando o quê? Do cérebro. Pode-se dizer, é possível, pode ser e depende. Bom, né? E aí, encerrando nosso bate-papo de hoje, tá passando muito da hora, fica essa pergunta aí. Os universitários podem responder ou não, ou simplesmente cria saber. O embrião humano, que é o que está nessa foto aí, tem ou não tem alma? E aqui descompartilho e agradeço a todos o ouvido nesse instante. Uma boa pergunta que eu deixei, Cris? Porque, olha só, o embrião humano está sendo manipulado. Estão usando o embrião humano para um monte de coisa. Estão usando para fazer tecido, para umas coisas aí desagradáveis. E fica essa questão. Há ou não há alma ali? Há um espírito designado para aquele embrião ou não? Lembrando que alguns, o embrião fica ali também na criogenia, fica lá congelado, mas tirou do congelamento e volta à vida. Volta a se reproduzir, continua. Eu não vou responder porque eu vou deixar o pessoal aí. Eu vou deixar o pessoal quebrar a cabeça aí para poder responder. Mas enquanto eles estão quebrando a cabeça para responder, vamos voltar um pouco no teu bate-papo para a gente pontuar algumas coisas que eu acho bem interessante. Sobre quando a gente coloca e aonde está o centro, né? O vértice, digamos assim, das conexões espírito, perispírito e corpo, né? Há um debate muito grande, né? Por exemplo, se a gente começa a observar que ele ligando-se inicialmente no cérebro, né? É onde flui todos os pensamentos, as emoções, né? As sensações, tudo de mais primitivo, digamos assim, instintivo da espécie humana, né? Ela se desencadeia através justamente de emoções, sentimentos, percepções a nível cerebral, né? E disso se espalha por todo o corpo. O cérebro, essa região é tão importante, nós temos dois chakras na mesma região, é o frontal, né, e é o coronário. São dois chakras organizando, né, digamos assim, tal como um nó, né, um nó de energias, essa região aqui do cérebro, né?
Então, daí a gente começa a pontuar que, olha, talvez realmente o cérebro seja uma região muito importante. Uma vez que essas conexões estejam, né, frouxas, digamos assim, frouxas a tal ponto em que nós compreendemos como morte cerebral, né? Nós compreendemos morte cerebral, e aí isso significa que dificilmente a pessoa voltará ao estado de consciência, né? Ou haverá uma morte, certamente finaliza o corpo, né? Não existe mais, porque não há mais impulsos, não há mais nada, então morreu, o indivíduo morreu. Né? Esse é o último estágio para a gente poder, por exemplo, doar órgãos. Né? A doação de órgãos se faz também, principalmente via morte cerebral. Né? Então, acredito que há centros de forças distribuídos no organismo, todo o corpo humano. Mas certamente essa região do corpo que trabalha com o cérebro seja uma das principais, né? Acredito eu. Né? E que tudo desemboca, digamos assim, para esse tipo de pensamento. Aí, quando a Cris, quando o casal 20 ali perguntou no início do nosso bate-papo, acho que foi a Cris, quando perguntou sobre morte cerebral, acho que é por aí, né? Morreu o espírito, então morreu o organismo, né? O corpo está lá inerte, morto, o espírito ele vai se desacoplando, né, da matéria, então você pode fazer a doação de órgãos, para poder aproveitar o fluido, né, visualizando espiritualmente, aproveitar aquele fluido espiritual que ainda existe, né, mantendo vivos os tecidos, digamos assim, para poder doar para um outro corpo, né? Que, diga-se passagem, essa doação de outro corpo é bem interessante, porque o magnetismo e a energia que está no meu corpo, né, ele vai tentar se mesclar com o outro corpo que for feito a costura, né, o implante. Mas jamais poderá mudar, isso é bom a gente pontuar isso, jamais poderá mudar, né, karmas ou dharmas, enfim, o que for. A minha energia é minha energia, tá? Se, obviamente, se a pessoa for boa, né, e se eu tiver energia boa, vai somatizar. Se eu tiver energia ruim e doar meu organismo, meu corpo, meu coração, meu fígado para um cara de energia ruim também, vai somatizar, né? Vai se acumular, né? Agora, se eu tiver energia ruim e o cara tiver energia boa, certamente a energia boa dele vai diluir, digamos assim, o que de negativo for levado pelos meus tecidos materiais. E ao contrário, a mesma coisa. Se o cara for muito ruim e eu for muito bom, e a minha energia da córnea, do coração, do pulmão, do raio que eu parta lá, levar lá para o cara, o cidadão lá, né? Se ele for, também as energias poderão ser balanceadas. Isso é bem interessante, né? Mas jamais a energia de outro vai influenciar no karma de uma outra pessoa por causa do transplante de órgãos, né? Isso é bem interessante. E uma outra pergunta que eu achei fascinante do Kardec foi justamente ele trazer essa ideia sobre a maturidade da alma, né, do espírito no corpo de criança. Ele, como pedagogo, né, essa pergunta foi fundamental, até mesmo para, talvez, ele pensar mais dinamicamente, né, novos processos pedagógicos, não para aquela encarnação, mas talvez nas próximas que ele vier, né, justamente respeitando e atentando, né, para essa realidade que hoje em dia já bate às nossas portas, né? Criança com 3, 4, 5 anos, muito mais espertas, né, tentando até saltar etapas, né, para uma forma mais adulta de pensamento, né, de intelectualidade, né, justamente corroborando o que os espíritos falaram no século XIX, né, que por mais que estejam o organismo humano se adaptando, amadurecendo, digamos assim, nos anos iniciais, ali, né, estará alojado um espírito talvez milenar.
E quando eu trabalho com crianças especiais no sentido de superdotados, né? Tem alguma inteligência, né? Um QI a mais, né? Uma inteligência maior, né? Certamente essa capacidade cognitiva espiritual dela é tamanha que ultrapassa essas barreiras limitantes físicas, materiais, que é o amadurecimento do próprio corpo, né? Isso é bem interessante. Leonardo, obrigado. E aí, meu povo? Conexão? Não conexão? Congelamento? Ninguém fala nada? Meu Tico e Teco não se entenderam aqui, não. Queria dar só um pitaquinho sobre a questão da pergunta 156 aí, né? A resposta não quer dizer que o último órgão que para é o coração, não. A resposta diz que quando ele para, o sangue para de circular. E quando o sangue para de circular, ele para de oxigenar o cérebro. Aí o cérebro para de funcionar. Então, o que decreta a morte realmente é a parada de funcionamento do cérebro e não do coração. Já visto que o coração fica fora do corpo e você, com o seu sangue sendo pulsado por uma máquina durante um tempão, enquanto eles fazem lá todo o mecanismo de transplante, e depois bota o coração novo no lugar. E aí a única coisa que acontece é a música do Silvio Santos, doutor, não me engano, o coração é corintiano. O coração, mas o cara volta à vida. Agora, até hoje, ninguém fez isso com o cérebro, desconectou o cérebro, botou do lado de fora para botar outro. Esse não vai dar para funcionar. Você não viu a história do Frankenstein, né? Tá. Bom, se a gente partir para o campo lúdico, a gente vai ver o Frankenstein lá na situação. É isso, Cris? Quer ler a pergunta e a resposta? Posso? Pode. Não, então, a 156 é assim. Valeu, tá sem som. Espera, tira. A separação definitiva entre a alma e o corpo físico pode ocorrer antes da extinção completa da vida orgânica? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo físico, restando nele somente a vida orgânica. O homem já não tem mais consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração estiver fazendo o sangue circular nas veias. E para isso não há necessidade da alma. Pois é, justamente isso que eu disse. Porque, na realidade, o que mantém é a oxigenação que o sangue leva. Né? Tanto que o coração, às vezes, ele para e a pessoa ainda tem um sopro de vida, que é enquanto o tempinho que é a última bombada que ele deu, enquanto aquele sangue estiver se movimentando e estiver passando pelo cérebro, o cara ainda tem um sopro de vida. Parou, o cérebro entrou em falta de oxigenação total, ele para, acabou. E é por isso que nessa questão da doação de órgãos tem que se agir de forma rápida, né? Porque é um tempo, né? É por um tempo. Até mesmo para manter vivos os tecidos, né? Até mesmo para tentar manter. Agora eu vou fazer uma pergunta dentro da pergunta do Zé para facilitar mais a vida de vocês, tá? E os embriões congelados, né? Como é que fica, hein? Nem respondeu a primeira, Eunap. Você já vai pôr a segunda? Não, é lógico, é para facilitar a vida. Não, vamos responder a primeira. Você é um professor muito bom, eu sou um professor ruim. Nossa. Sabe aquele professor de física, química, biologia que bota a gente de recuperação e chega lá e bota aquele conteúdo assim que não tem nem como você passar de ano? Obrigada, viu, Eunap? Gente, olha só, deixa eu fazer uma colocação rapidinho, desculpe, Marco, estou aqui me coçando. O material que nós temos aqui, que complementa, inclusive, o estudo do Zé Luiz hoje, é muito interessante, poucos talvez não tenham assistido, mas não vai dar mais para passar por conta do horário, são 11 minutos de vídeo. Tá? Já pontuamos esse trabalho há algumas semanas atrás,
mas seria muito interessante que se nós tivéssemos tempo para exibi-lo. Então, só estou fazendo essa colocação porque eu vou deixar todo mundo com água na boca, uma vez que já são quase 5h30, né? Ainda tem algumas outras colocações para serem feitas, né? E o Titi, o professor Leonardo, batalha, a não ser que vocês autorizem a gente compartilhar aqui o trabalho, aí seria diferente. Eu não tenho nada para fazer, mas o pessoal da Europa tem que dormir. Joga no grupo, joga no grupo. Não tem graça. 11 minutos dá. Realmente tem graça não no grupo, Vocês né? concordam? Tem que estourar a hora do estudo, faz a prece, termina. Talvez que o Zé pode, né? Não sei se o Zé Tem que pode. ver o Zé costuma um pouco mais cedo. Está lá ocupado ou atendendo a uma ligação. Maria da Graça Dores. Chama ela. Sim, a pergunta vai ficar sem resposta? No embrião humano já existe alma? Eu não vou para a cama sem a resposta. Eu posso fazer uma tentativa. Eu tenho que entender o seguinte: os espíritos explicam para a gente que desde o momento onde há a concepção, há uma vida, há uma alma. Por quê? Porque se houve a concepção, houve ali a união do esperma com o óvulo. Então, a partir dali, é o embrião, no meu modo de entender, né? Não sou muito biologia mais que eu lá, né? Isso superficialmente. Agora é o seguinte: a gente tem que entender que nem todo embrião está destinado realmente à reencarnação do espírito. Há aqueles que se desenvolvem apenas uma matéria. É o meu cachorro aqui. E não tem como, porque já está tudo fechado. Aqueles que se desenvolvem apenas pela multiplicação das células, de uma maneira até amorfa, onde há depois um aborto espontâneo, que muitas vezes não tem nem a forma humana. Alguns têm, outros não têm. Não é? Nesse caso, não vai ter espírito. Marco, chama esse cachorro para falar, que ele quer falar, Marco. Chama ele aí. Um gato de algum vizinho que deixa o gato solto, passa no muro. Ele fica desesperado. As portas estão fechadas, a janela está fechada, mas o bichinho tem um latido forte. Eu não posso fazer nada. Balu, quieto! Vamos ver se funciona. Não funcionou. Vou tirar meu som para vocês poderem comentar. Vai dar uma balinha de gengibre que ele está meio rouco. Ô, Raquel, não são dois, não é tico-teco, não, são três. É o tico, o teco que atrapalha. O que atrapalha é que é forte pra caramba, é gordinho. É gordinho? É gordinho. Rapaz, porque sempre o gordinho que se lá atrás, rapaz. Sempre um gordinho, né? Eles ficaram aqui enlouquecidos com a facilidade do Eunato. Eles pularam aqui, que ó. E olha que quem come padre é só a Tati. Eu acho até que a minha internet vai cair, sabe? Ele não está aguentando aqui. A tua salvação é de cair, né? Antes da resposta, que eu vou ser daqui a pouco, antes da resposta, o Marcos falou um negócio que eu acho bem interessante, que a gente podia pensar também. Eu já fiz a segunda pergunta, que é como é que ficam os espíritos, aliás, como é que ficam os embriões congelados, né? E aí eu te pergunto, como é que ficam os espíritos que possivelmente estão ligados a esse embrião congelado? Eles estão lá por quê? Por que eles estão lá? Por que estão nessa situação e não em outra? E aí? Pergunta na pergunta, hein? Está acabando, 6 horas acabam. Mas quem disse que eles vão estar totalmente ligados? Quem disse que eles não vão ter uma certa liberdade? Porque o espírito, quando ele é ligado ao corpo, né, ele não é ligado totalmente. Até porque o embrião não tem todas as células que tem um perispírito. Ele vai sendo ligado à medida que essas células vão se formando. Então, esse espírito tem um grau de liberdade lá do outro lado, dependendo do espírito. Alguns vão ficar naquela hibernação enorme, né? Mas outros têm um grau de certa liberdade. Há espíritos que já com a mãe, já grávida, ele consegue se manifestar e falar, né? Em reuniões mediúnicas.
e avisar que está chegando. Né? Então, quer dizer, pode ser uma coisa mais ou menos por aí. Não estou dizendo que é exatamente isso, mas pode ser. Ele está lá ligado ao embrião congelado e ele tem a questão de que ele vai vir a nascer futuramente, mas ele tem uma certa liberdade que possa manter dentro de um trabalho lá no plano espiritual, mais ligadinho àquele futuro corpo. Quem sabe? Leonardo, você não se incomode, meu querido. Quando você retornar ao plano espiritual, você vai ter todas as suas respostas. E nós também. Não, mas isso é a próxima palestra dele, é o embrião humano. Vai ser essa a palestra dele. É que algumas dessas eu já sei. Eu quero saber mais. E eu só estou enchendo a paciência do grupo mesmo. Tá? Mas nós não somos estudantes de biologia, não, meu querido. O Zé é o bonzinho, tá entendendo? Eu sou ruinzinho, eu sou professor ruinzinho. Nós não estudamos biologia, não, meu querido. Fechou. Zé, 17h32, é contigo. Tá. Então, graças a Deus, conseguimos a tempo, criando dúvidas muito boas, muito sadias, né? Eu acho que é por isso que a gente está aqui, para tentar desvendar algumas dúvidas e criar mais. Graças a Deus é assim. E eu gostaria de perguntar ao grupo quem que deseja fazer nossa espécie final. Também? Deseja? Posso fazer? Pode, por favor. Obrigado. Então, vamos lá. Amigo Jesus, mais uma vez aqui reunido em teu nome. Mais uma vez, debatendo, conversando, estudando, analisando as tuas mestres de amor, de esperança, de paz. Com os corações felizes, né, esperançosos, estamos aqui, olhando um para o outro, sorrindo, alegre, contente, esperando, amigo Jesus, novas oportunidades para a gente agir de forma diferente, cativar o outro e espargir luz e flores nos caminhos nossos e dos demais. Fica, amigo Jesus, fica conosco, nos dando coragem, embalando na tua música, no teu sorriso e na tua paz. Que assim seja. Graças a Deus. E prece linda, tá vendo, Renato? É assim que eu gosto, assim que a gente